Bowser versus Dr. Eggman. O rei dos Koopas e o pior dos Badniks. Mas eles não estão sozinhos. Ele é o Wiz e eu sou o Boomstick. E é nosso trabalho analisar as armas, armaduras e técnicas para ver quem venceria uma Death Battle. O reino dos cogumelos. Uma terra pacífica de gentileza, aventura, amor e... chato! Sai da frente, princesa, que tá na hora de ficar bem mais legal. Aí vem o Rei Koopa em pessoa, mais conhecido como Bowser. Desde a época em que esse Star Child órfão foi achado por Kamek, já estava claro. Bowser comandaria uma força contra o mundo dos cogumelos, o clã Koopa. Infelizmente, nem todo mundo nasce um Toad, e eles são tratados como monstruosidades, condenados a vida toda a ficarem dando vidas infinitas pra quem pula em cima. Bowser queria um mundo diferente, mas a princesa Toadstool Peach jamais deixaria o Rei Koopa malvado brilhar, e a luz dela era tão forte que Bowser ficou apaixonado. Então ele transformou todos os Toads em pedra e sequestrou ela, colocando ela num castelo, em outro castelo, e outro castelo, e 40 anos de castelo. E com a proposta de só libertá-la quando ela aceitar casar com ele. Que malandro! Então, ele teve seus planos sempre detonados pelos chatos dos irmãos Mario. Portanto, Bowser é um grande de um persistente. Olha pra esse cara! É um tanque de guerra cheio de espinhos. E esses espinhos aguentam muito dano. Mesmo um castelo caindo em cima dele não faz nada. E ele ainda pode girar tipo uma Beyblade pré-histórica pra causar dano. E o rei dos Koopas não apenas cospe fogo e controla lava. Ele comanda a própria natureza. Cospe meteoros pela boca. Sacode a terra num só estalo. Inala na potência de um tornado. E ainda invoca raios. Que mais que esse cara faz? E que tal um pouco de habilidade em magia negra? Mago O implacável. manual original do Nintendinho inclusive o descreve como capaz de usar magias. Foi com a magia que ele transformou os Toads em pedra, que só foi quebrado pela magia do coração da princesa. Mas essa não é a única magia que ele tem. Telequinesis. Criar clones perfeitos. Reanimar seu próprio esqueleto morto. E a pior de todas. Arruinar cada partida de Mario Party. Não, eu roubei essas moedas honestamente. Qual é? Bowser passou décadas acumulando tesouros, moedas, farinhas, estrelas mágicas, navios de batalha, Star Roads, carros palhaços. E esse é o mesmo cara que criou castelos voadores retratando sua própria cara. Ele definitivamente tem um baita ego. Ele se gaba de ter um QI de 4 dígitos, mas ele se preocupa mais em encher todo o lar com essas armadilhas mortais. Que exemplo! Mas apesar da sua falta de jeito, sua liderança e carisma trouxeram muitos para o seu lado. Não o suficiente para derrotar o Mario, mas seu exército não deixou fácil para o Encanador Vermelho. É o bando de desajustados mais malignos já visto nessa terra. Os Koopa Troopas! Um exército que ocupa múltiplos territórios por todo o mundo dos cogumelos e muito além. Goomba Koopa Troopers and the Others fazem todos partes da coalizão. Alguns com asas, outros com botonas, e alguns até com karts. Alguns com certa utilidade e outros com nenhuma. Piranhas Plants, Bloopers e Lactus usam seu modo ninja para surgir em um ataque surpresa por terra, mar e ar. Nós vamos ficar aqui pra sempre se ficarmos falando todos. Shy Guys, bombinhas e etc. Foi essencial para Bowser os cultivar no Império, para assim eles suprirem suas fraquezas. Por exemplo, Kamek e Boo, os dois controlam magia, mas Boo controla o campo de batalha com ilusões, desestabilizando dimensões, enquanto Kamek se foca dando buff nos aliados, cancelando poderes dos inimigos, invocando o que ele quiser. Vou trocar meus itens pra acabar com o meu jogo do Mario Party. De novo não! E falando em itens, a maioria dos soldados conseguem usar qualquer item. Os Goombas usam o item de Tanuki e o Bowser literalmente usa o item do gatinho. Quanto mais a tropa dos Koopas cresce, cada vez mais eles deixam de parecer um exército e se tornam uma família. Você tá falando dos filhos dele, os Koopalings. Eles são adotados. E daí? Bom ponto. E Bowser, além de adotá-los, os treinou em magia negra. Mas nenhum deles é tão mimado quanto seu próprio filho, Bowser Jr., capitão dos Koopa Troopas. Mimado é eufemismo. Lembra das escapadas dele como Shadow Mario? Ele aterrorizou toda a Delfino Plaza com tinta maligna. Todo esse desastre foi só sua tentativa de projeto de arte da escola. Ele com certeza ganhou uma fotinha na geladeira. Mas é sério, Bowser é realmente muito protetor com seus filhos. Se sua família está em perigo, ele não hesita em virar um gigantesco kaiju, preparado para destruir tudo que ele vê. Talvez um pouco apelão,
Só um soco do Bowser gigante lançou um castelo pra fora do planeta, e calculando a trajetória na escala desse universo, o soco do Bowser teve a força de impacto de 125 trilhões de toneladas de TNT. Considerando como Yoshi conseguiu dar uma bondada no solo tão forte que conseguiu explodir uma constelação inteira, isso não é nem perto da força total do Bowser. Então nem pense em fazer bullying com os filhos dele, principalmente se for o Bowser Jr. que consegue fazer aquelas magias de tinta negra. O suficiente para liberar a forma Dark Fury do Bowser, uma forma que em muitas maneiras causou uma série de desastres naturais. Agora falando sério, como é que o Mario consegue derrotar ele? Ele é uma mistura de Godzilla com Doutor Estranho e ainda John Cena, tudo misturado num tartarugão destruidor. Ah, mas nós nem chegamos na melhor parte. A magia negra do Bowser ficou tão poderosa que ele eventualmente aprendeu como criar uma dobra na realidade. Qualquer coisa que o rei imaginar se torna real. Ele transformou a ilha inteira dos Yoshis num livrinho infantil. E lembra daquelas pinturas no Mario 64? Sim, foi ele quem fez. E aquela escada que você corre, sobe. Eu tô tendo alucinações. Ele também roubou itens absurdamente poderosos, como a Wonder Flower, que pode moldar a realidade que nem massinha, e a Dreamstone pode ser usada para desejar algo fora da realidade. E os mais icônicos, as grandes e brilhantes estrelinhas. Não julgue o livro pela capa. Essas estrelinhas, como as lumas, podem virar uma galáxia inteira. Elas também atravessaram Mario por todo o universo em apenas 3 segundos. Isso é só 489 quadrilhões de vezes a velocidade da luz. E é claro que a grande estrela pai ainda é muito mais impressionante. Bowser usou ela no seu grande império galáctico. Mas adivinha quem chegou pra atrapalhar tudo? É ele! Atrás do armário! Quando a Grand Star foi libertada, ela causou uma reação em cadeia que destruiu o universo inteiro com um buraco negro massivo. E graças aos deuses espaciais que Rosalina chegou pra salvar todos. E o Bowser não precisava ser salvo. Ele já sobreviveu a outro buraco negro e já foi atirado em uma estrela que explodiu em uma supernova. Imagina se esse mago tartarugão implacável tivesse que lutar contra ele mesmo. Ele teve! E ele quebrou a cara dele mesmo. Com todo esse poder, nós nos perguntamos se ele realmente não conseguiu dominar o reino dos cogumelos. Talvez a grandeza não seja realmente o que ele quer, mas sim um bando de desajeitados e criaturas semelhantes a ele, leais até a morte e que nunca o traiam. Ah, você tá dizendo que ele tá secretamente feliz porque ele tem uma família monstruosa? Sim, mas também quando eles trabalham juntos, eles realmente conseguiram conquistar boa parte do universo conhecido de Mario. Então... ele é uma máquina, uma besta enjaulada, que consegue atravessar o tempo e espaço pra te conquistar, porque ele não é um culpa qualquer. Abra um caminho para o rei. Atenção, terráqueos! Me ouçam agora! Imaginem um mundo de infinitas possibilidades, onde todos são livres como o vento. Isso não é uma desgraça? Agora imaginem um mundo melhor, um onde a tecnologia apropriada nos traz a paz global. Mas Whis, somente uma mente brilhante poderia fazer isso. Não só uma mente brilhante, mas um gênio que conhece o perigo no coração. Ele é Ivo Robotnik. Dr. Eggman! Sendo eu mesmo um cientista maluco, sua história é minha inspiração total. Tanto o Eggman quanto seu avô Gerald Robotnik, que estava prestes a criar tecnologias para a paz mundial, até sua neta Maria ser assassinada pelos Guardiões das Nações, conhecidos como... Gun, nome em inglês, G-U-N. Mas ele acabou crescendo um solitário narcisista, já que a família dele só sabia dizer Maria isso, Maria aquilo. Negligência e inveja o fizeram seguir os passos de Gerald, mas se distanciando de seu legado ao invés de criar um mundo melhor, ele quer conquistar o mundo e ter o reconhecimento que ele merece. O que ele acha que deve ter? Dá no mesmo. O que você quer dizer com dá no mesmo? Ele então funda Eggman Land, a capital da ciência e seu paraíso. Ele tem trabalhado apenas focado em destruir Sonic, o ouriço. Durante anos, os planos do Eggman simplesmente explodiram na cara dele. Ele é um bom perdedor. Mas assim como qualquer bom experimento, o doutor realizou muitos testes procurando melhores resultados. Ele criou milhares de bugigangas para aterrorizar o mundo. Raio lasers, raios clonadores, canhões de controle mental e uma armada gigante, digna de um cientista maluco. E essa é uma das maiores. Ele inventou uma armadilha de deslocamento, que uma vez online, desloca o alvo através do espaço. E também tem um vírus de metal, que transforma seres orgânicos em zumbis de metal.
foi tão mortal que ele criou uma epidemia que quase destruiu toda a vida do planeta. Ele podia ter feito alguma coisa pra ele ficar imune ao vírus, né? E quando ele não está te enganando com clones robôs, ele está dando uma volta em seu Eggmobile. É bem leve para se mover rápido, mas ao mesmo tempo resistente para aguentar uma explosão capaz de destruir a lua até o centro de um buraco negro. Eles têm uma aparência meio ridícula, mas o doutor pode contar com as suas invenções como o Egg Walker e o Death Egg Robot, que possui raio lasers que já obliteraram 77 mil raios cubos de pedra. Isso é só como se você tivesse uma bomba atômica no seu bolso o tempo todo. Beleza, acho que ele merece respeito. Eggman construiu máquinas por uma longa lista de variação de combates. Algumas como cavaleiros, outras usam material extraterrestre como os Wisps e bases orbitais como a Death Egg. A referência é clara, mas a versão do Darth Vader é apenas um brinquedo perto dela. Essa aqui consegue destruir estrelas. Pum! E a constelação toda já era. E só um tiro. E não dá pra dizer que Eggman se esqueceu de pensar no ouriço azul. Eu lhes apresento Egg Dragoon. Essa detona em batalha. Ela possui furadeiras elétricas, pistolas de gelo e toda equipada com balas. Eita, Whis! Eu tenho que ter uma! E não se esqueça que ele construiu tudo sozinho. Talvez a dominação do mundo seja seu rolê. Mas tem um problema, Eggman é um lobo solitário. Ou um pouco mais, sem família, sem amigos e sem nada. Ah, vai, ele tem amigos, quer dizer, ele é feminista. Ah, tá bom, acho que não. Mas e quanto ao Infinite? É claro que eles juntaram forças para se vingar de Shadow, mas acho que conta. Mas quem precisa de amigos quando você pode criar eles? Obviamente Eggman teve um probleminha tentando trabalhar com os outros, então ele construiu a galera toda. O Eggman Empire. Os Badniks são uma produção em massa de soldados. Buzz Bombers, Crab Meats, Caterkillers, Egg Robots e não posso esquecer dos pequeninos Motobugs. Os Badniks podem parecer simples, mas existem algumas unidades de elite como os Hard Boiled Heavies. Tinha que ter um trocadilho com o ovo, né, Eggman? O exército tem uma grande variedade de robôs, até a clássica dupla de comédia Orbot e Coolbot. São os assistentes de Eggman e uma grande decepção. Todo gênio tem seus baixos. Pelo menos não são Scratch e Grounder. Por isso criou alguns robôs tops moldados em cima dos amigos do Sonic. E o nosso robô favorito, o Metal Sonic. O Metal Sonic é o mais poderoso nesse império do Eggman. Ele tem os movimentos e velocidade do Sonic, e ainda mais. Ele teve algumas revoltas, mas Eggman reprogramou para seguir seus comandos. Em adição, quando ele teve o upgrade para sua forma Neo, Metal conseguiu copiar dados biológicos, incluindo poderes, como de parar o tempo de Shadow e o controle do caos. Ele consegue copiar até os poderes do Silver, e com energia suficiente do caos, ele consegue se transformar no Super New Metal Sonic. E tudo mudou com a aparição do Phantom Ruby, uma das principais cartas da mão de Eggman. O Phantom Ruby altera a realidade, alterando a percepção. Basicamente ilusões ultra poderosas. E nas mãos do Infinite, são uma arma destruidora. Eu não sei como ilusões conseguem criar réplicas de corpo, alterar gravidade ou criar um sol inteiro fake, mas bora lá. E quando ele é usado na consciência do planeta, isso é algo. O Ruby deu ao Eggman a sua forma de luz, pois é aparentemente Super Eggman é canônico. Bem, é muito complicado de falar sobre. Mas o Phantom Ruby não é a única joia que o Eggman consegue pegar. Com o cetro de joias ele criou um destruidor de mundos, o Egg Wizard. E é claro, não só uma vez, ele juntou as super raras e super poderosas Esmeraldas do Caos. Sabem, aquelas que transformam Sonic no Super Saiyajin. Eggman construiu e eventualmente ele construiu algo para ele mesmo. Sage foi inicialmente criada para ser apenas um IA, porém após um evento com um alienígena ela adquiriu senciência. Sage, além de ser muito poderosa, ainda é muito inteligente. Ela consegue pensar em milhões de planos de batalha de uma vez para lidar com os poderosos titãs. E você nem se lembra onde estaciona seu buguinho. Eu sei exatamente onde está no pátio de apreensão. Muito obrigado. Sage foi a salvação para Eggman. Ele já havia construído máquinas com personalidade, mas a grande adequação em servir e funcionalidade de Sage fizeram Eggman sentir pela primeira vez que ele odiaria perder. Para ele, ela acabou sendo algo como uma filha. E como bom pai, ele deu pra ela a chave do carro, da espaçonave e da base destruidora em órbita. Vixe, ela controla o exército todo. E essa confiança anormal que Eggman teve nela foi essencial para ele derrotar The End, uma força primordial, tão poderosa que até o Super Sonic não tem chance contra ele. Essa batalha parece pura Peak Fiction, porque usa o poder de todas as esmeraldas. Super Sonic não é brincadeira.
O poder de uma única esmeralda do caos consegue abalar continentes. As 7 juntas abalam o universo. E derrotou chefões realmente absurdos, como o Time Eater, que rasgava o tempo e espaço como se fosse um papelzinho de seda. No todo, as esmeraldas do caos dão poderes além da imaginação. Com elas, as máquinas do Eggman conseguiram funcionar por tempo indefinido e ainda alcançar poderes jamais vistos. Quando 3 Supers enfrentaram Solaris, que tentou destruir o tempo, Solaris estendeu o caos através de múltiplas linhas do tempo em 20 segundos ou 73 quadrilhões de vezes a velocidade da luz. É engraçado como a inteligência do Eggman às vezes meio que derrotou o Sonic. E quando eles trabalharam juntos, eles se tornaram quase invencíveis e salvaram o mundo. Bom, vamos lembrar que Gerald era uma boa pessoa antes de perder sua tão amada neta. Mas no caso de Eggman, agora que ele tem Sage, talvez uma história semelhante aconteça. Não! Eggman é teimosão e vai ser sempre uma pedra no sapato. Então, cuidado, criaturas e plebeus do mundo todo. Esse é o Eggman e ele tem um plano mestre! Ok, os combatentes já foram apresentados e analisamos os dados de cada possibilidade. É hora da Death Battle! Operação Engana Besta foi completa. Eu vim fazer um anúncio. Eu tomarei posse desse local para a nova e melhorada Eggman Land 2. Nem sonhando. Meu nome é Dr. Eggman, seu novo e genial soberano. Segura o tranco, bebê! Cala a boca, nerd! Impossível! Não acredito! Trazendo brinquedinhos pra invadir, é? Eu já vi os nudes fazerem bem melhor. Eles são apenas lixo, seu idiota! Infeliz! Esse poder é inigualável. É a força máxima! É tarde demais. Tudo saindo como planejado. Você já perdeu a batalha antes do começo? Continue assim, Metal. Preparada para terminar com isso, Sage? Ao seu comandante. É igual ao ditado, quem não arrisca não petisca. Hora do show! Eu te esmago! Não se atreva a tocar no meu! Essa não. Sage, o Deveg com toda a força.
Merda! Sage, força total! Como isso? Segura essa aqui então! Até nunca, doutor! Não! KO! Essa guerra não foi fácil de vencer, o que parece surpreendente, já que os da série do Sonic não tem medo de mostrar como os personagens são apelões, enquanto os de Mario tendem a ser mais pra cartoon. Mas no final das contas, foi o Bowser que teve tudo o que precisava para derrotar o inimigo. Nós quebramos a cabeça analisando 5 categorias diferentes. A primeira de todas foram as estatísticas físicas. O Bowser facilmente supera qualquer robô do Eggman, como o Egg Dragoon ou Death Egg Robot. O Death Egg Robot consegue destruir cidades, só que o Bowser consegue socar castelos pra fora da órbita. A Death Egg consegue destruir uma constelação, mas o Yoshi consegue igualar a esse poder e a força do Bowser com certeza ultrapassa a do Yoshi. Apesar de tanto Eggman quanto Bowser terem sobrevivido a buracos negros, o do Bowser foi bem maior. Então ele vence nas estatísticas físicas, mas enquanto ao poder, pois com tantos itens e soldados, pode acabar influenciando no resultado. Fora os itens de power-up, em ambas franquias eles podem manipular mentes, criar clones e alterar tempo e espaço. Porém, Bowser ainda tem uma certa facilidade maior para se virar na batalha sem o uso das habilidades dele. Sim, Eggman consegue construir coisas insanas, mas acaba ficando limitados a mechas, fortalezas e bases espaciais. Bowser é naturalmente poderoso, cheio de poder dele mesmo. Significando que ele venceria a disputa com mais acesso a counters contra o Metal Virus e a armadilha de deslocamento de espaço, por exemplo. O contexto importa para essas armas, claro. As duas foram ótimas no passado, porém o importante é, Bowser poderia reverter os efeitos com sua magia de transmutação, enquanto boa parte dos robôs de Eggman poderia ser transformados em sapos ou pedras sem retorno para eles. Bowser também vence em poderes. Mas definitivamente perde inteligência. Ah, vá! Você tem 4 dígitos de QI, Bowser! Não me entenda errado, ele não é exatamente um burro, mas ele é muito desajeitado. Enquanto isso, Eggman é um gênio e raramente é superado pelo quesito cérebro. Essa foi fácil. Agora vamos falar sobre as cartas na manga. Como sabemos, os itens são tão poderosos que eles poderiam decidir a guerra inteira O sozinhos. Phantom Ruby é muito perigoso, mas ele especificamente ataca a percepção. Diferente da Wonder Flower, que realmente muda a realidade. O Ruby afetou todo o planeta, mas a Wonder Flower afetou o universo. E sem falar na Dreamstone, que consegue realizar um desejo fora da realidade. Ela não teria problemas em apagar o New Metal Sonic ou o Time Meter. E os mais valiosos são bem difíceis de lidar. Juntas, as Esmeraldas do Caos conseguem acabar com um universo inteiro, assim como as Grand Stars. Mas mesmo considerando com a escala que as Esmeraldas tiveram na luta contra os Solares, vamos considerar que as Estrelinhas e Grand Stars são bem mais abundantes. Claramente fica tudo muito abstrato, os dois têm múltiplas chances de vencer a disputa instantaneamente. Então a forma mais segura para nós é considerar os itens como um empate. Então chegou a hora de comparar os exércitos. O do Eggman parece muito mais destruidor pela primeira vista. Tipo, olhem essas máquinas e foguetes. Só o Metal Sonic sozinho consegue detonar a maioria dos Koopa-Troopa. Mas o Império de Eggman não tem algo que o Bowser possui: trabalho de equipe e lealdade. Eggman é claramente um companheiro de equipe horrível. Suas alianças são praticamente uma garantia de falhar. Sim, em Sonic Generations ele quase não conseguia trabalhar com ele mesmo. O exército de Eggman é feito para obedecer apenas ele, e para Eggman é bem difícil tentar controlar algum com qualquer tipo de livre-arbítrio. Por isso rivaliza com o livre Sonic. Enquanto isso, os Koopas seguem o Bowser porque eles gostam dele e treinam duro para superar as suas fraquezas, dando a eles uma boa vantagem no campo de batalha, como o controle de campo com a magia do Boo e a tinta do Bowser Jr. Além disso, os Koopas-Trupas não usam muita tecnologia, o potencial de hackear de Sage não seria tão efetivo. Falando em arma secreta, Kamek é uma também. Ele pode cancelar a habilidade de copiar do Metal Sonic, roubando Phantom Ruby e as Esmeraldas do Caos, que causaria uma grande mudança no cenário. E o exército do Bowser consegue usar qualquer item de power-up do seu universo, então eles podem ter milhões ou até bilhões de combinações que o Império do Eggman não teria muito como contra-atacar. Mesmo que Sage tenha milhões de planos até contra os Titans, ela achou que seria invencível e Sonic provou que ela estava errada. Vamos comparar suas conquistas para deixar claro. O Império de Eggman dominou o planeta e as tropas do Bowser conquistaram boa parte do universo.
Eggman não foi fácil. Com seu arsenal e máquinas apelonas, com certeza deu a Bowser a maior batalha de sua vida. Mas as habilidades e a força do Rei Koopa, além de seu exército unido, ele prevaleceu. Eggman tentou quebrar o trono do rei, mas foi ele que ficou quebrado e mexido. E o vencedor é Bowser!